A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do Evangelho segundo Marcos, do capítulo 6 ao capítulo 10. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. A incredulidade dos nazarenos. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Jesus envia os 12. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacode o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. A morte de João Batista. E ouvindo isso, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo. Guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião, favoreceu em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, aos tribunos e príncipes da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodias, dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João o Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que eles trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomar o seu corpo e o puseram num sepulcro. A primeira multiplicação dos pães. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para dormir. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir e muitos o conheceram. Então correram para lá a pé e de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: dai-lhes vós de comer.
comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentando-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus anda sobre o mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido, e quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhes que o deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa. Assim, todos os que lhes tocavam saravam. Capítulo 7. Jesus e as tradições dos judeus. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus conservavam as tradições dos antigos, não comer sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos, os metais e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com a mão por lavar. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinam doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E diziam-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, que guardardes a vossa tradição, porque Moisés disse: honra o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós todos e compreendei, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é, que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa. Os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola, e ele lhes disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? Ele dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. A mulher Cirofenícia, e levantando-se dali, foi para a região de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu de sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Por de
um surdo e gago. E ele, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe então um surdo, que falava dificilmente, e rogando-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que ninguém o dissessem, mas, quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes, tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. Se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe, de onde poderás alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. Então, tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado a graças, ordenou que também os pusessem diante. E comeram e saciaram-se. Então, dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E dos que comeram era quase 4.000. E despediu-os. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente, o seu espírito disse, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado, o fermento dos fariseus. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoaram entre si dizendo, é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantas cestas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhes 7. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? E chegando a Betsaida, onde lhe trouxeram um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo homens, mas o vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo, nem entres na aldeia e nem o digas a ninguém da aldeia. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam, João o Batista, e outro Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse-lhe, tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. Jesus prediz sua morte e ressurreição. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e o começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem guardar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9. Dizia-lhes também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegando o reino de Deus com o poder. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como se nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a
palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-se, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram tudo o que quiseram, como dele está escrito, a cura do menino endemoniado. E quando se aproximaram dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, sobre a sua morte e ressurreição. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo: Quem é o maior? Chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas a quem me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não nos proibais, ninguém há que faça milagres em meu nome, e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós, é por nós. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo, não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosses lançado no mar. E se a tua mão te escandaliza, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o seu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os 2, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Capítulo 10. Sobre o divórcio. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele. Ali tornou a ensiná-los como tinha por costume, e aproximando-se dele os fariseus
fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa tornaram-se os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a sua mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Jesus e as crianças. E traziam-lhes meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixar vir os meninos a mim, e não o impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. O jovem rico, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamastes bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, toma tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campo, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Jesus fala sobre sua morte e ressurreição. Eles iam pelo caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Então, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que os condenarão à morte e entregarão aos gentios. Escarnecerão, açoitarão e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. O pedido de Tiago e João. E aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nós assentaremos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-los, mas isto é para aquele a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E
ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus, eterno Pai, todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.